Anteriormente em X-Men. E talvez X-Men nunca tenha sido tão atual quanto é hoje em dia. X-Men é e sempre vai ser a luta contra o preconceito e a desigualdade. Professor Xavier, Ciclope, Fera, Anjo, Homem de Gelo e Garota Marvel eram os X-Men originais. E não tem como a gente falar de uma equipe de super-heróis sem falar dos seus vilões. E semana passada a gente conheceu o Magneto e a sua Irmandade de Mutantes, diversos outros inimigos dos X-Men. Então hoje vamos descobrir como eram esses primeiros anos de X-Men? Então fica comigo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek. Para falar das histórias em si, a gente tem que levar em consideração que, primeiro, nós estamos nos anos 60, então o palavreado é um pouco diferente, vai aparecer um broto aqui, boneca ali e etc. Outra coisa muito importante de se levar em consideração é que o Stan Lee é maravilhoso em criar personagens, aliás, foi maravilhoso em criar personagens. Mas ele não era conhecido por ser um grande roteirista. Então, principalmente as primeiras edições são um pouco redundantes, com os mutantes a cada quadro terem que se mostrar, falar quem eram, mostrar os seus poderes. Eram bem explicativas as histórias e bem mais inocentes do que a gente conhece hoje em dia. Então, tudo que você for ler dessa primeira fase, que vai de 63 a 1970, a gente tem que entender que é um outro contexto histórico e que pertence a outra época da Marvel. Na primeira edição a gente é apresentado a todos os membros da equipe, onde, como eu já disse, o Fera não é tão inteligente assim como a gente via, o Ciclope é durão, o Homem de Gelo é o bobo que faz piadas o tempo inteiro, o Anjo é o moço bonito, perfeitão e rico, e a Jean é a jovem donzela que até então é um pouco snob com todos os outros caras e acaba tratando eles um pouco como idiotas que estão dando em cima dela, o que é legal. Ponto pra você, Jean. Depois das devidas apresentações, onde a Garota Marvel chega na equipe, os caras ficam babando, eles passam por um pequeno treinamento que não se mostra direito onde é, parece que é numa sala qualquer, não tem muito cenário e etc. A gente recebe um chamado do computador falando que tá tendo um ataque mutante, e é aí que a gente conhece Magneto, que tá dominando uma base militar e ele quer virar esses mísseis contra a humanidade. Essa história, ela é muito parecida com um episódio de X-Men Animated Series. Quem assistiu a animação lá dos anos 90 já viu algo meio parecido. A gente tem o primeiro embate, onde os X-Men conseguem usar todos os seus poderes combinados para acabar com a ameaça do Magneto, apesar deles serem virtualmente mais fracos do que o Magneto. O Ciclope dá as suas primeiras intenções de que ele é o cara mais centrado e que pode liderar essa equipe, e assim os X-Men salvam o dia. A partir daí a gente começa a ter encontros quase semanais com Magneto e a Irmandade dos Mutantes. Na edição número 7, o Ciclope é nomeado o líder de campo da equipe, uma coisa que se tornaria fundamental para os X-Men. Nesse começo a gente tem a primeira aparição do Cérebro, que é um detector de mutantes, mas que acaba detectando qualquer ameaça nesse começo. A gente tem a criação do local de treinamento deles, que é chamado de Sala de Perigo. A Jean, como eu disse, não tem poderes telepáticos ainda. Eu tinha uma ideia de que a Jean era bem mais inútil nesse começo. E apesar de, sim, algumas vezes ela aparecer como a donzela em perigo, mas a gente também tem outros membros da equipe estando em perigo, como por exemplo o Anjo, que é sequestrado pela Irmandade dos Mutantes. As histórias ainda são bem bobinhas, só na edição 14 a gente começa a ter uma ideia que realmente a humanidade odeia os mutantes. Eles estão construindo o projeto Sentinela, que é um projeto governamental de criar esses grandes robôs
para derrotarem os mutantes. O Bolivar Trask acaba morrendo por ali mesmo, mas já é um ponto muito legal para esse começo da equipe, para uma coisa que viria a se tornar muito importante para os X-Men. A gente também tem a aparição do Mímico, que é um cara que acaba mimetizando o poder dos 5 X-Men originais. O Mímico acabou não sendo tão importante na história dos X-Men durante muitos anos. Ele entra na equipe, fica 2 edições dentro da equipe e já desiste de novo. Nessas primeiras edições a gente já começa a ver algumas coisas não muito legais do Xavier, como modificar as lembranças das pessoas e etc. A gente tem um confronto com os Vingadores na edição número 9, que tinha tudo para ser uma edição super legal, mas não é tão legal assim não. O Blob aparece, o Namor dá trabalho para os X-Men, até o Homem-Aranha dá trabalho. A edição 12 é onde a gente é apresentado ao Fanático e fica sabendo um pouquinho da origem do Professor Xavier. E finalmente a gente chega na edição 39, que é muito importante porque aí finalmente os X-Men têm os seus primeiros uniformes individuais. Sim, a Jean, lógico, como a mulher da equipe, foi lá e costurou uniformes individuais para cada um, com a ideia do Professor Xavier, como se isso simbolizasse que eles realmente se formaram, que já tinha sido dito lá na edição 7. Mas tudo bem, e é aqui que a gente conhece a famigerada sainha verde da Marvel Girl. A gente também tem uma diferença que muita gente nunca percebeu direito, que o uniforme de X-Men do Anjo é esse uniforme amarelo, vermelho e azul, que é bem tosquinho. Aquele uniforme que a gente conhece, azul e branco, ele é utilizado por ele como Anjo Vingador, meio que a parte dos X-Men. E na edição 42, o Professor Xavier morre. Sim, daqui a pouco vocês vão saber por que ele morre. Isso traz um grande problema para a equipe, isso faz com que eles fiquem muito tristes, a Jean fica muito triste, e é revelado numa gravação que ele deixa que por ele estar treinando muito a Jean, ela acabou desenvolvendo telepatia. E o Fera, ele fala a seguinte frase: então quer dizer que o Professor Xavier estava treinando a Jean Grey para ela tomar os seus poderes. Eles estão querendo dizer que o Professor Xavier passou o poder dele para ela? Talvez fosse isso que eles quisessem dizer nessa época, mas depois, como a gente já sabe, a gente acaba descobrindo que ele apenas tirou as travas mentais que ela tinha de quando ela era criança, que ele mesmo colocou. Depois disso, as aventuras começam a ficar um pouco mais heróicas, porque eles não têm uma pessoa para proteger a eles. E assim a Jean acaba derrotando o Fanático, o que é bem importante para ela dentro da equipe. É uma das grandes aventuras onde ela é a chave principal da equipe. E finalmente a gente acaba conhecendo Lorna Dane, que é uma amiga do Homem de Gelo. Nessa aventura a gente acaba conhecendo Mesmero, ou Mesmero, não sei como se fala o nome dele, que é um capanga do Magneto. O Magneto andava sumido aí das histórias e ele quer levar a glória do Magneto. A gente acaba descobrindo que ela é filha do Magneto. Ela meio sendo hipnotizada, meio pela culpa de não poder ir contra o seu pai, acaba lutando contra os X-Men, mas tudo acaba bem e ela meio que fica como membro não oficial. Assim, depois de poucas edições, a gente acaba conhecendo o irmão do Ciclope, aquele irmão que foi pro orfanato junto com o Ciclope e foi separado. E a gente acaba descobrindo que esse irmão também é mutante e tem um professor dele que meio que se alimenta dos seus poderes. Com isso, o Destrutor, o Alex Summers, acaba perdendo um pouco o controle, acaba se separando dos X-Men e acaba sendo sequestrado por uma organização contra os mutantes, governamental e etc. E lá ele conhece a Lorna Dane, que é a Polaris. Eles acabam se aproximando, ficando amigos, e ela, que até então era tida como namorada do Homem de Gelo, acaba ficando com o irmão do Ciclope. O Homem de Gelo fica possesso e tá sempre ali naquela coisa de ela é minha, eu que mando e etc. É minha garota. Mas ela acaba realmente ficando com o Destrutor. E assim a gente começa um outro casal muito importante para a história dos X-Men, que é Destrutor e Polaris, que é um casal um pouco menos ortodoxo do que é Scott e Jean, porque esses dois aqui sempre estão meio brigando, sempre tem uma relação um pouco destemperada entre os dois,
sendo que os dois não são lá muito convencionais. As histórias dos X-Men nesse começo fizeram um certo sucesso, tanto que as edições são separadas bimestralmente no início e depois começaram a ser mensais, como a gente conhece hoje em dia, né? E tudo estava indo mais ou menos bem, até que a gente chega em 1969, 70, onde a gente tem as últimas edições originais, inéditas de X-Men. Aí, nesse finzinho, a gente descobre que o Professor Xavier não estava morto. Para tudo, porque é nessa parte da história que a gente entende por que o Professor Xavier morreu. O que acontece é que esse cara aí, o Changeling, ele era um vilão que, ao saber o seu diagnóstico de câncer terminal, tentou se redimir. Ele foi falar com o Professor Xavier, que já sabia da invasão da raça Snox, e teve a brilhante ideia de usar os poderes de mudança de forma do Changeling para que ele tomasse o seu lugar. Assim, o Changeling morreu e o Professor Xavier estava escondido durante todo esse tempo. Mas aqui a gente tem uma super curiosidade. Todo mundo lembra no primeiro episódio de X-Men Animated Series, o Morpho, que era um dos personagens mais queridos da galera. Ele foi feito para morrer no primeiro episódio, só que todo mundo gostou demais dele e isso forçou a sua volta à série. Na verdade, acontece que o Morpho é uma versão da série animada do próprio Changeling. Isso já foi assumido pela Marvel em diversas ocasiões, inclusive na Era do Apocalipse, onde outra versão do Morpho fala sobre o seu antigo codinome, que era Changeling. Aqui no Brasil ele já foi chamado pela editora Abril de Farsante, mas hoje em dia a Panini chama de Morpho mesmo. Outro bônus é que a gente viu mais uma vez o Professor Xavier brincando com a vida de alguém. E a única pessoa que sabia de tudo isso era a garota Marvel, a Jean Grey, já que ela era a pupila mais próxima do Professor Xavier. Então ele contou esse segredo para ela e deu instruções para que ela fosse guiando um pouco a equipe como a sua consciência, assim. Os X-Men ficam um pouco decepcionados, mas tá tudo bem, eles voltam a ser uma equipe funcional e tudo acaba com eles salvando o Xavier de mais uma ameaça. E essa edição é muito parecida com o último episódio de X-Men, a série animada, porque termina com o Xavier na cama e os X-Men em volta e falando que tudo vai dar certo, porque sim, essa era a última edição da primeira fase da equipe. A revista foi finalmente cancelada. E eu digo cancelada porque a gente parou de ter histórias inéditas e só teve reimpressões. Sim, eles voltaram lá para o começo da equipe e começaram a reproduzir as mesmas histórias até 1975, quando veio o X-Men Giant Size, que mudou toda a história dos X-Men. Mas isso é conteúdo para um próximo vídeo, então eu espero você. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like. Não esquece de seguir o canal, compartilha nas suas redes, porque isso tudo é muito importante e está muito difícil crescer aqui no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. E aí, você já conhece os nossos outros canais? A gente tem um Instagram onde são postados vídeos de até 1 minuto falando sobre bonecos, vídeos individuais. E também tem a nossa outra plataforma, que é aquele que a gente não pode falar o nome por aqui, mas vamos chamar de YouTube Roxo, ou aquela roxinha. E lá eu faço lives de jogos antigos, principalmente no meu Wii, toda quarta, sábado e domingo. Se você se interessou, já clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. Ali você consegue um acesso direto ao nosso perfil em todas essas plataformas.